Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale apresentam Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo. Ei, gente, como diz as nossas folhas de Santos Reis, senhores dono da casa, dê licença para entrar. Senhores donos da casa, cantador pede licença para fazer folia rasa, aqui na vossa presença. Eu sou a Maria Marink. Olá, eu sou a Bianca Félix. E eu, a Malu Magalhães. Afiem os ouvidos, não torçam o nariz. Contaremos a história de um povo feliz. Com quase 200 anos de existência, Pedra Azul já colecionou grandes personagens, pedras preciosas e infinitas páginas que estão guardadas por todos os cantos. 200 anos de história? Mas a cidade não foi fundada em 1912? Ou seja, há 111 anos? Não, Maria. Apesar de todos os anos comemorarmos o dia 1º de junho de 1912 como nosso aniversário, nossa história começa lá em 1833, no ano da fumaça. Então, por que o 1º de junho? Nesta data, comemoramos o dia da emancipação, ou seja, quando fomos considerados como um município. Mas começamos com o pequeno arraial em 1833. Quer dizer, os primeiros colonizadores chegaram em 1833, quando uma grande queimada tomou conta da região, mas por aqui já habitavam diversas etnias indígenas, ou seja, nossa história é muito mais antiga. Mas moço, e com certeza desde lá deu tempo pra muita coisa acontecer. Deu sim, deu tempo inclusive de termos o nosso próprio lobisomem. Que história é essa, Zé? 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 Uma produção dos jovens de Pedra Azul do projeto Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo. Pedra Azul é a nossa princesinha do sertão. É um lugar acolhedor e de um povo repleto de histórias. Sim, Malu, isso é uma herança das tribos indígenas e vaqueiros que transitavam por aqui no século XIX, transportando gado entre Minas e Bahia. Acontece que uma dessas histórias rompeu as barreiras das pedras e ficou conhecida pelo país todo. É o lobisomem do Jequitinhonha, a lenda do bicho da carneira ou bicho da Pedra Azul. Mas o lobisomem não é a história de um homem que vira lobo nas noites de lua cheia? Sim, mas o nosso é diferente e pode aparecer de diversas formas. É a história de um homem que viveu aqui, de fato, e se chamava Joaquim Antunes de Oliveira. Quer conhecer mais sobre ele? Cruz credo. Mas eu quero. Quem começa narrando os fatos é o historiador Luiz Santiago. Ele era fazendeiro de Grão-Mogol. Grão-Mogol era um município muito grande na época. Não só ele, vários parentes dele vieram se estabelecer em Pedra Azul mais ou menos em 1850 e 1860. E ele teve 3 esposas, sendo que da segunda esposa parece que ele não teve filho. E a terceira esposa, que chamava Manuela, era de Jequitinhonha. E dessas 3 esposas ele teve 15 filhos. Carneira quer dizer sepultura, que é a lápide, né, onde enterra as pessoas. Pedra Azul, antes o cemitério era em frente à igrejinha, depois passou para o começo da 7 de setembro, ainda não era no lugar que é hoje. E aí, quando transferiram o corpo dele para o outro cemitério, a sepultura rachou, a carneira, como falo, que é onde coloca a carne do falecido. E aí apareceram os pelos, começou a acontecer umas coisas inexplicáveis, e aí o pessoal atribuiu isso ao bicho, né? ao finado Joaquim Antunes. Meu Deus, então esse personagem viveu por aqui de verdade? E os registros mostram que a morte dele foi em janeiro de 1894, aqui na nossa cidade. Mas por que justamente ele se tornou o bicho da carneira? Calma, vamos chegar. Quem vai contar essa parte pra gente é o artista produtor cultural Jaime Barbosa. O pessoal começou a falar, né, questionar que ele maltratava os vaqueiros, maltratava também as mulheres vaqueiros, também maltratava a mãe. Que dizem que além de querer bater nas mulheres, ele também queria namorar com as mulheres também, né? Pegar os vaqueiros e bater os vaqueiros, não pagar os vaqueiros e de certa forma. Segundo fala que ele colocou a cela na mãe. Bom, em um certo dia, o vaqueiro foi
colocar uma sela numa mula e não conseguia amansar essa mula. O vaqueiro foi lá levar essa sela para o Joaquim reclamar. Chegou, doutor, não estou conseguindo amansar essa mula de jeito nenhum. Ele logo já foi, doutor, eu sou doutor? Eu sou fazendeiro, rapaz. E aí já pegou a sela, tomou dele e falou, vou te mostrar como é que amansa uma mula. Ô, véia! Chamou a mãe dele. Colocou a sela na mãe dele, mandou a mãe dele ajoelhar, colocou a sela na mãe dele e bateu na mãe dele, batendo, negociando. A mulher dele disse, faz sua mãe não, o vaqueiro, meu Deus do céu, todo mundo ficou apavorado com aquilo, né? E aí pegou a sela, jogou no vaqueiro, xingando o vaqueiro tudo, xingou o vaqueiro tudo quanto é não, mandou o vaqueiro sair. E a mãe dele machucada levantou, lançando uma praga nele, que quando ele morresse, a carneira dele ia estourar e ele ia transformar num bicho e ficar pernambucando na cidade e no mundo todo, perturbando as pessoas. Com o tempo, ele veio a falecer, e aí na 27º dia, o padre foi dar a benzer o túmulo dele, a carneira dele estourou, segundo a história, e muitos cabelos, muitos gatos, aquela coisa toda assim, e ninguém viu o corpo. Em Deus Pai, deu até medo. A história é muito cabulosa, né? Demais, e a partir daí, não só aqui na cidade, mas em toda a região, os moradores começaram a relatar diversos fatos estranhos e assustadores. Querem escutar uma? Já estou arrepiada. Escutem o que a dona Detinha, de 72 anos, tem para nos contar. Eu tinha apenas 12 anos, quando a gente estava dormindo à meia-noite, aí apareceu um cachorro no quintal. O pai criava muito porco. Aí a porca estava parida, apareceu um cachorro comendo os leitãozinhos, mas só comia o corpo e as cabeças ficavam. Aí o pai pegou um facão, saiu e foi para poder coisar o bicho da carneira. Quando chegou lá, o pai batia o facão nesse cachorro, mas o cachorro não sentia nada. Aí, como naquele tempo não tinha luz, já era mais meia-noite, a luz apagava meia-noite, aí o pai pegou e minha tia estava com candeeiro, todo mundo de candeeiro de querosene. Minha tia pegou o candeeiro e jogou nele. Naquele tempo usava aquele óleo diesel, não era querosene naquele tempo. O óleo diesel esparramou nele, o fogo pegou nele, ele saiu urrando, gritando e correu e saiu urrando e nós não viu mais. Ele sumiu, desapareceu no mapa. Ele aparecia como jegue, ele aparecia com gente, ele aparecia no restaurante, ele almoçava, deixava um bilhete em cima da mesa para os parentes pagar. Quando dava meia-noite, todo mundo caçava uma velhinha, caçava um candeeiro, cindia. E a gente só via gente correr. Quem ficava na rua, que via, né? Só via os tropiços dele, né? Porque ele enrabava. E assim a história foi percorrendo toda Minas Gerais e até mesmo o Brasil, e fomos ficando conhecidos por sermos a terra do bicho da carneiro. Malu, mas sobre essas crenças populares, não há só histórias assustadoras, há também muitas de fé popular e de curas. Ah, dessas eu conheço também, como por exemplo das pessoas que se curavam e curam de doenças através de rezas e remédios, santos feitos com plantas medicinais. Isso mesmo, elas eram e são feitas pelas benzedeiras ou rezadeiras, muito conhecidas no nosso município. Benzedeiras? Que história é essa, velho? Oi, Maria, agora chegou a nossa vez. As benzedeiras são as pessoas que conhecem a medicina popular e dominam rezas que, segundo a crença popular, curam de doenças físicas e espirituais e todos os males. Sim, normalmente as rezas são feitas utilizando pequenos ramos de plantas que absorvem as doenças ou energia ruim. Mas, gente, eu não conhecia. E como elas aprendem isso? Para saber mais, nós fomos conversar com a benzedeira Dona Hilda, moradora antiga aqui da nossa cidade. Eu tô com 86. Aí minha mãe era rezadeira. Aí quando eu terminei, que eu cheguei lá em casa, que eu entrei lá na casa, você não podia ter rezado o Pai Nosso. Você tem que rezar, quando o quebranto tá forte demais, você tem que rezar só o Pai Nosso, a Maria e Santa Maria. Porque o Pai Nosso, quase um ofício. Ensinou direitinho como é que rezar, como é que não rezar, de quebranto, de olhado, de corca, de dor de barriga, dor de cabeça. Essas coisas ela me ensinou. Agora o resto foi o dom mesmo que Deus me deu. Tem conforme os encontros, né? Se a dizipa é uma, para rezar dizipa é uma, que é só para dizipa mesmo. Para rezar de dor de cabeça, é só de dor de cabeça. Para rezar de oi ruim, é só o oi ruim. Então isso é isso, né? Que é o dom cabeça que Deus dá para a pessoa. Maria com 2, voltou com 3, eu te, 8, atravessado, usura,
que voltou no ar de guarda de Maria, se for pelas costas, pela frente, pelo corpo, pelo trabalho que voltou essa usura, quebrando no ar de guarda de Maria, seja retirado com as 3 palavras para nosso Senhor Jesus Cristo, nosso paixão. Amém. Gente, que legal! Muito interessante, né? E também, Dona Netinha, também é benzedeira, nos contou que além das rezas, as garrafadas e os remédios populares ajudaram a curar muita gente. E eles eram muito importantes na época em que a medicina não era acessível a todos. Não tinha médico. Quando adoecia, antigamente, a gente fazia. Você estava doente, você estava sentindo uma dor, você estava sentindo uma coisa. Você pegava o azeite preto, fazia um chá. Você fazia com nanoscada, fazia com a junça mesmo. Fazia um chá forte. Botava azeite preto dentro, fazia aquela copada e batia na barriga da pessoa. Para poder fazer um remédio para pedra nos rins, você faz com carrapicho de agulha e faz com quebra-pedra. Aí você faz as garrafadas, só essas 2 coisas. Aí a pessoa toma igual água, vai bebendo até as pedras saem. Agora outras garrafadas para gripe, você coloca o hortelã-pimenta, você coloca o hortelãzinho, mel, alho, cebola roxa e faz o melado. Eu aprendi com meu tio, que eu tinha um tio que sabia tudo na vida. Oração, reza, tudo eu aprendi com ele. Ele chamava Banta. Com as bênçãos das bezedeiras e o medo do bicho da carneira, a gente vai encerrar o nosso episódio. Vai ser muito interessante saber mais sobre a nossa cultura popular e conversar com tanta gente. Então é hora de dizer tchau. E quando escutar alguém contando uma boa história da nossa terra, não esqueça de perguntar: que história é essa, Zé? 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 Uma produção dos jovens de Pedra Azul do projeto Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo. O projeto Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo de Minas Gerais é realizado pela Agência de Iniciativas Cidadãs através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, PRONAC 204832, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução, com patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio de sua chamada aberta anual e apoio do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Vale do Jequitinhonha.